Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano Andrade novamente. Olha aqui pessoal, para quem não sabe, nosso site www.superreforçoescolar.com.br. Nosso canal no YouTube, Cristiano Andrade, para quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Clica lá no sininho para você receber notificações. Temos muitas novidades até o final desse ano. Então, hoje é uma aulinha de química, a parte de soluções, né? Soluções, a parte de concentração de soluções. Vários pedidos aí, tá? Alguns alunos nossos aí. Rafael Munhoz é um deles, inclusive, pediu essa aula de soluções aí para nós. Bom, então, concentração comum. Concentração comum, pessoal, você vai relacionar o soluto com a solução, a massa do soluto com o volume da solução, ok? Na concentração molar, ou molaridade, a gente vai associar o número de mol, que é a quantidade, né? Então, o mol, a gente tinha explicado na aula anterior, na aula que a gente falou sobre estequiometria, que o número de mol é como se fosse, entre aspas, a dúzia do átomo, né? Então, quando a pessoa vai lá no supermercado comprar ovos, né? Compra uma dúzia de ovos, que são 12 ovos. A dúzia do átomo é o número de Avogadro, ou seja, né? Novamente para vocês, ó, 602, 10 a 23 partículas, né? Então 602, 10 a 23 partículas. Muitas vezes, quando você tem um exercício, tem um arredondamento para 6,0, né? 10 a 23. Ou seja, é um número gigante, um 6, né, na frente, com 23 zeros, 23 casas decimais. Quer dizer, casas decimais não, casas, 23 casas, né? 6 com 23 zerinhos. Então, ó, concentração comum para vocês, ó, é a massa do soluto. O soluto é aquilo que vai ser diluído, ok? Então, ele pode ser, por exemplo, ele pode ser um líquido, pode ser um ácido, ele pode ser um sal, ele pode ser uma base, né? A maioria dos exercícios vai ter o quê? Ou um sal, né, que ele é sólido, ou uma base, ou ainda um ácido, tá? Normalmente o ácido ele é líquido, né? Depois a gente tem concentração molar. Então, ó, concentração comum, você vai ter M1, porque o índice 1 é de soluto, o índice 2 é de solvente. Então o soluto é aquela substância que você vai diluir. Normalmente o solvente é água, né? O índice 2 é de solvente. E o que não tem índice significa que é da solução, referente à solução. Ou seja, você está somando aquele item com índice 1 com aquele item com índice 2. Então, por exemplo, quando você tem V, né, que é esse volume aqui, ó, na solução, é V1 mais V2. Ó. Ou seja, é o volume total, é o volume que você tem tanto de soluto quanto de solvente, juntando os dois é a solução. A solução é uma mistura, né? É uma mistura de solvente com o soluto, ok? Você tem um soluto que ele está diluído normalmente em água, né? Então solução aquosa, solvente é água. Então aqui, ó, massa do soluto sobre volume da solução. Quanto maior a concentração, mais forte é essa solução aí, ok? Então se você quer diminuir a concentração, você coloca mais água, você deixa mais fraca a solução. Se você quer deixar mais concentrada, você evapora a água, alguma coisa assim, para você ter uma concentração maior, você tem mais soluto em relação à quantidade de solvente e, consequentemente, em relação à quantidade de solução que você tem. Depois a gente tem concentração molar ou molaridade. Essa concentração, pessoal, ela já está relacionando com o número de moles, que é a quantidade, né? Então, número de mol aqui, a unidade é mol, com o volume da solução, que é o volume total em litros, né? A unidade normalmente aqui é litros. Aí o que você vai ter, ó? Lembra que número de mol, que a gente viu na aula anterior, é a massa sobre a massa molar. Essa massa é a massa que você tem da amostra estudada. E massa molar é uma propriedade que você tem daquela substância que você está fazendo um estudo a respeito. Então, nesse caso aqui, ó, o índice 1, ok? Por quê? Porque o número de mol que a gente está falando aqui
ele se refere ao nosso soluto, ok? Então se a gente pegar essa fórmula e jogar dentro da fórmula da molaridade ou concentração molar, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma adaptação nela aqui, ó. Então vamos pegar, ó. A gente vai abrir a fórmula. Então N1, no lugar de número de mol, né, número de mol de soluto, N1, eu vou colocar massa pela massa molar. E volume da solução que eu já tinha ali, ok? Então, é um outro jeito da gente considerar a molaridade, ok? Relacionando com a massa da amostra, massa do soluto, e sua respectiva massa molar, que é uma propriedade daquela substância ali. Outra coisa também, pessoal, nós podemos converter de um para outro de uma maneira simples, né? Então, quando a gente pega a molaridade, se vocês observarem aqui, ó, nós temos a concentração comum misturada no meio da fórmula, né? Se a gente pegar aqui, ó, massa do soluto sobre volume, M1 sobre V, já é a concentração comum. Então, no lugar deles, eu vou colocar a concentração comum e a massa molar do soluto embaixo, que eu já tinha, ó. Ok? Então, ó, copiei esse aqui e no lugar de massa 1, né, massa do soluto sobre o volume da solução, eu já coloco a concentração comum. Então, essa fórmula aqui, ó, é para a gente relacionar os dois. Ok, pessoal? Então, um exemplo para vocês, ó, de concentração comum, tá? Então, imagina que a gente tem aqui, ó, uma solução de KNO3, ó. KNO3, para quem não sabe, é nitrato de potássio, ok? 2 gramas por litro. O que significa isso aí, pessoal? Significa que para cada litro, né, cada litro de solução, nós temos 2 gramas, ou melhor, 2 gramas, que grama é masculino, 2 gramas de soluto, ou seja, 2 gramas de sal, de nitrato de potássio, ok? Agora, se a gente tiver uma solução também de KNO3, ó, com a molaridade, isso aqui é a concentração comum, né? O anterior é a concentração comum. Com a molaridade 2 mol por litro, significa que a cada litro de solução a gente tem 2 mol. Ok, pessoal? Vamos dar uma pausa aqui. Na próxima